Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião. Queridos companheiros, vamos estudar então esse livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo e daremos então continuidade ao capítulo 1. E hoje nós vamos refletir sobre o item 8, com o título Aliança da Ciência com a Religião, como nós acabamos de falar. No primeiro parágrafo, Kardec diz assim: a ciência e a religião, elas são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis mesmo princípio, que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fosse a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. Primeiro, vamos à definição então do que é inteligência. No dicionário diz assim: a inteligência pode ser definida como a capacidade mental do raciocínio, planejar, resolver problemas, compreender ideias e linguagens e aprender. Vamos então buscar a definição do ponto de vista espiritual, na questão 24 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem dizendo que inteligência é um atributo essencial do espírito. E na questão 71, eles dizem que a inteligência é uma faculdade especial e que eles dão com o pensamento a vontade de agir, a consciência da sua existência e da sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de provarem sua necessidade. E lá na questão 72, eles dizem que é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui a sua individualidade moral. Então, inteligência é um atributo do espírito e a ciência, como a religião, são os meios para desenvolvê-la. A ciência é um meio de desenvolver a razão, a religião, o meio de desenvolver a fé. A ciência revela as leis do mundo material e, por outro lado, a religião revela as leis do mundo moral. Então, se as duas possuem objeto de estudo distinto, por que não conseguiram se entender? E por que se contradizem se as duas têm o mesmo princípio, que é Deus? E aí, veja bem, meus amigos, o que acontece? Kardec, ele nos esclarece, dizendo que é uma incompatibilidade que existe entre as duas ordens de ideias. Deve ser um erro de observação e ao excesso de exclusivismo das duas partes. E aí a gente pensa, o erro de observação deve-se ao fato de que tanto uma quanto a outra possuem noções de vagas e incompletas sobre a alma e suas ligações com o corpo. Quanto é o excesso de exclusivismo, a religião, acreditando possuir todas as verdades, não aceitar as descobertas científicas. E por outro lado, a ciência, desvendando novas verdades, desmentiam as verdades religiosas e assim tomaram rumos adversos. A religião perdeu sua força educacional, se afastou da mensagem do Cristo com suas interpretações deturpadas e imposições do poder, e afastar o homem da ciência, que buscaram a liberdade para prosseguir em suas pesquisas, como os estudos de Copérnico, Galileu, Charles Darwin, entre tantos outros cientistas que colocaram em dúvida as ideias criacionistas. Resultou aí, gente, então, na incredulidade, que deu origem ao materialismo. Como é certo que o materialismo influenciou as concepções humanas da vida. E aí as instituições e as organizações sociais, tão importantes para o progresso, mas também indo
se o homem, ao esquecer, né, esquecer a sua verdadeira essência espiritual, esqueceu sua verdadeira essência espiritual, e excesso de exclusivismo também deu origem à intolerância, ao fanatismo, à incredulidade. De um lado, o fanatismo, do outro, os dois extremos que afastaram e dividiram. E ali, então, a gente vai ver no terceiro parágrafo, Kardec diz assim: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, né? Seu completo complemento, né? O seu complemento, vamos dizer assim, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado. E aí, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, dá a ele e vai levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então essas duas forças, então apoiando-se uma na outra, marcham juntos, se prestarem um mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder destrutivo, porque então estão de acordo, estão com razão. E a irresistível lógica dos fatos não mais poderá se opor a elas. Então Kardec diz que são chegados tempos em que os ensinamentos de Jesus devem receber um complemento e se concretiza então a promessa do Cristo. E surge então a doutrina espírita, e em meio a esse conflito, né? No momento em que haja doutrinas materialistas, apareciam e se expandiam os fenômenos espíritas, chamavam a atenção e reclamavam explicações nesse planejamento perfeito. E no momento em que tanto a religião quanto a ciência estavam em condições de aceitar conhecimentos mais amplos e retomarem ao seu objetivo providencial, os espíritos superiores chamam a atenção para o mundo espiritual e a atuação na esfera material da vida. E aí nós vamos ver que Kardec e tantos outros se dedicaram ao estudo minucioso, utilizando o método científico experimental, observações, comparações, deduções lógicas, revelaram ao mundo a relação entre esses dois planos, e surge a doutrina espírita, com seu cunho científico. A doutrina espírita, ciência, que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, e a sua relação com o mundo material. Doutrina espírita, olha que interessante, doutrina espírita é filosofia, e ele é filosofia porque estuda as consequências morais, mecanismo pelo qual o espírito se manifesta através da matéria. Então, doutrina espírita é religião, doutrina espírita é ciência, doutrina espírita é filosofia, doutrina espírita é religião. Não religião como um templo, mas o seu verdadeiro sentido de religar-se a Deus. E ela possui a base das verdades fundamentais de todas as religiões, que é a ideia de Deus, da imortalidade, as consequências do bem e do mal. Traz a doutrina lógica, racional, é consoladora, comprova que é possível a ciência e a religião caminharem juntas no apoio. Muito voltando então ao texto, ainda no terceiro parágrafo, Kardec diz que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e a religião deve reconhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria. São essas duas forças, apoiando-se, marcham juntas e prestam esse mútuo apoio. Então, ciência e religião se reconciliarão, compreenderão a interligação que reside entre elas, compreenderão essa aparente compatibilidade, porque ambas existem com a permissão de Deus. Logo, as duas têm um objetivo divino, né? Vamos pensar isso. Tanto a ciência quanto a religião
tem um objetivo divino. Então nós vamos parar agora, vamos refletir sobre isso, chama a leitura, para que vocês leiam esse texto e vamos aí estudar e vamos em frente.